Fala galera, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar disso daqui, ó. Disso daqui. Hoje a gente vai falar de coisas literárias. Livros, tá? Yasmin, filmes, cadê os filmes? Gente, eu tô a fim de falar de livro hoje e eu vou falar de uma fofoca literária, tá bom? Caso você nunca tenha lido Romeu e Julieta, porque todo mundo fala, a história deles é tão romântica. Gente, isso aqui não é romântico, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui não é romântico. Não é. O filme romântico é aquele lá do Leonardo DiCaprio ou Romeu e Julieta, né, gente? Que é a melhor adaptação desse livro. Gente... Gente, pelo amor de Deus, ou se você ouviu muito aquela mulher, aí você acha realmente que é uma coisa mais romântica, né? E vamos contar essa fofoca? Porque assim, gente, esse livro é literalmente uma fofoca, caos e desgraça. Tudo isso acontece nisso daqui. E se você acha que isso aqui é romântico, é porque você nunca leu Romeu e Julieta, gente. Eu tenho essa versão aqui do Pinguim, que meu namorado que me deu, inclusive. E irônico, né? Romeu e Julieta. Enfim, não vou me aprofundar muito na piada, mas assim... Essa versão aqui é muito boa, tá? Porque esse livro aqui é muito difícil de ler, né? Porque Shakespeare, o cara escrevia em grego. Essa versão aqui tem meio que uma tradução, é bem legal. Eu recomendo quem quiser ler esse livro aqui. E vocês sabiam que Romeu e Julieta, na verdade, ele não é de Shakespeare? Sabia disso? O cara não foi ele que criou, porque geralmente a gente fala, Romeu e Julieta é de Shakespeare. Não, gente, o cara não criou Romeu e Julieta, tá? Romeu e Julieta era uma história que já existia, já existia antes. E o cara falou, mano, gostei da história, eu vou reescrever. A diferença é que, assim, era uma história que era um conto e tal, que era contado, era um poema, mas também era, tipo, Irmãos Grimm, tá ligado? Tipo assim, você chegava no lugar, a galera tava contando a história, era tipo uma fofoca mesmo? Contavam a história, a gente não sabe se é real, se é fic, a gente não sabe, né? E aí ele foi, viu a história e falou, mano, muito da hora, vou reescrever. Reescreveu de uma maneira muito da hora, muito legal, gosto. Mas a Julieta, originalmente, tem 16 anos e o Shakespeare escreveu com 13. Assim... E eu, como sempre, tô de pijama, né? Porque assim, gente, CLT eu não tenho tempo, gente. Eu vou chegar em casa, vou querer tomar um banho... não quero, sabe, me trocar pra fazer vídeo? Não vou. Então, assim, o entretenimento de hoje será eu, de pijama, falando de Romeu e Julieta. E a minha obra favorita minha adaptação favorita é Romeu e Julieta. Eu espero que o editor Matheus aí coloque olha, coloque cenas desse filme maravilhoso, que não tem nada a ver com esse livro. Mas, enfim. Gente, vamos lá pros fatos? Vamos lá pros fatos então, gente. O livro começa apresentando as duas famílias, que assim, no filme que eu assistia quando era criança, era a família vermelha e a azul. Só que aqui é a família Capuleto, que é a família da Julieta, e eu não sei falar o nome da família do Romeu, não. Família Montecchio. Mas enfim, é a família azul, que é a família do Romeu, e a família vermelha da Julieta. E eles se odeiam, gente. Assim, não tem uma explicação. Não tem, gente. Eles só se odeiam mesmo por gerações. Não tem uma explicação, assim. Não, eles só se odeiam e é isso. É só isso que a gente tem que saber. E eles são ricos, né? Eles são bem ricos e tal. E assim, a briga deles, essa rixa, passou por gerações. Então, realmente, ninguém sabe como que começou. Eles só se odeiam mesmo, assim, tipo... minha mãe falou que eles são ruins. E acabou, entendeu? Acabou. Aí eu esqueci de falar que a história se passa em Veneza, na Itália. E aí é por isso que tem lá... Eu sei que tem a estátua da Julieta lá, que é toda zoada, que a galera zoa a estátua dela. Enfim, mas... Enfim, gente, o livro começa com o Romeu falando que ele tá muito apaixonado por uma menina chamada Rosalina. Que aí você fala assim, mano... Essa menina não quer ele, sabe? Tipo assim, a menina tá lá no negócio da castidade, que não sei o quê. E assim, ela não quer ele, ela não quer ficar com ele, mas ele, entendeu? Ele gosta dela, mas ele gosta, assim, num negócio, assim, de uma paixão ardente, sabe? Tipo assim, ele tá sofrendo, ele tá chorando, tá doendo. E o primo dele tá tipo, mano, deixa de ser otário, velho. Nossa, sério. Aí ele, tipo assim, mano, de verdade. E ela não quer ele, né? E ele tá lá sofrendo por ela e quer ela, e ela não quer ele. Aí corta pra Julieta. Porque o pai dela tá questionando com quem que ela vai casar, gente. A menininha com 3 anos. Aí a mãe
mãe dela quer que ela case, porque na idade da mãe dela, a mãe dela já era casada, já tinha ela, com 13 anos. E assim, tipo... E aí o pai dela, não, a gente tem que ver, porque ela, tipo assim, ela tá novinha, né? O pai dela tendo consciência, ó, ela tá novinha e tal, não sei se é muito legal a gente colocar ela pra casar, né? Não sei se isso é muito legal. E aí a mãe dela, não, ela tem que casar sim, ela tem que casar, já tá na idade, ela tem que casar sim. E o pai dela tá questionando e tal, mas o principal candidato pra ela se casar é com um parente do príncipe de Veneza. E aí a Julieta não quer casar, né, gente? Ela tem consciência, ela, tipo, mano, eu não quero casar com esse cara aí, tipo, que eu nem conheço, não tô afim de casar com ele, não. Ela não tem muita escolha, né? Naquela época não tem muita escolha, né? 1500 e bolinha, não tem muita escolha, não. Aí, o que vai acontecer, gente? Naquela época não tinha muito entretenimento, não tinha muitas coisas pra fazer. E aí, o que vai acontecer? Baile. Baile de máscaras. Baile de máscaras. Da família da Julieta, se não me engano. Eu acho que é. Da família da Julieta, se não me engano. E aí vai ter o baile de máscaras, né, gente? E aí, o primo do Romeu fala, mano, vai ser muito irado esse baile, tipo assim, vai todas as novinhas, vai ser, tipo, muito babadeiro, a gente tem que ir. E aí o Romeu fala, mano, não vai tá dando, não vai rolar, não quero. Aí ele fala, não, mano, mas aí sabe quem que vai tá lá? A Rosalina vai tá lá. Você tem que ir lá pra ver ela. E aí ele fala, o quê? Vou ir agora. E aí, como é o baile da família da Julieta e as famílias azul e vermelha se odeiam, o que vai rolar? Eles vão ir disfarçados, né? Não, disfarçados não, de máscara, porque é um baile de máscara, ninguém vai saber que eles são da outra família, que eu não consigo falar o nome, só consigo falar o nome da família da Julieta, que é Capuleto. Não consigo falar o nome da família do Romeu, porque é muito difícil esse nome, não consigo falar. E aí eles vão, né, de máscaras, vão lá pro baile, e aí o Romeu tá lá, de boas, e vê uma menina dançando e fala, nossa, que menina é essa que eu quero? Gente, que menina linda! Aí a menina lá é a Julieta, né, lógico. Ele fica, tipo, mano... Sabe? Ele fica tipo, mano, nossa, que menina linda. Aí eles começam a se paquerar, né? Lógico. E aí, tipo, é bem... esquisito, né? Vou ser bem sincera, é bem esquisito, porque o meu tava até agora sofrendo por causa da menina Rosalina e agora quer saber da Julieta. Tipo assim, há 15 minutos atrás ele tava... a Rosalina. E aí agora, ai meu Deus, a Julieta, sabe? Tipo... vamos se decidir, por favor? Ele não sabe o que ele quer, não, mas ele quer qualquer mulher que ele vê, que dê a bola pra ele vai querer. E aí isso não é muito bom, porque me lembra o quê? Obsessão, me lembra o Bear. Mas, enfim, gente, continuando, enfim, e aí eles ficam se paquerando, se beijam e tal. Eles descobrem que eles são das famílias rivais, eles ficam em choque. Tipo, mano, a gente não pode se relacionar. Tipo assim, mano, a gente... não era nem pra gente estar conversando, né? Porque senão a gente vai morrer. E aí, beleza, né? Ele... cara, mas a gente se ama, meu. Tipo, não tem essa, sabe? Não tem essa. Se a gente se ama, não tem essa se a gente se ama. E aí, eles, né, ficam assim, né? Tipo, meio... né? Enfim, eu esqueci de falar que essa história acontece em 4 dias. Tipo, começa na quinta e termina no domingo. Então tudo que eu vou falar aqui acontece em apenas 4 dias. E o legal de ler esse livro é porque ele é tipo em atos, né? Porque tipo assim, é como se fosse teatro, como se eu estivesse lendo pra interpretar. Sei lá, é mó legal. Não sei porque cometi isso do nada, mas enfim. É como se fosse atos, sabe? Tipo... ai, velho, tipo... sabe? Olha que entra... tá vendo? Entra... tá ligado? Aí fala as falas, aí eu fico lendo, eu me senti que eu tava atuando, sei lá, eu me senti que eu tava no teatro, não sei porque eu tô falando isso agora, mas enfim, acontece a cena clássica, né, gente? Aquela cena que todo mundo que fala Romeu e Julieta já lembra, que é a cena da sacada. O Romeu, o que ele faz? Ele pula o muro da casa dos Capuleto, né, do terreno deles, pula o muro pra falar com a Julieta, e aí ele vai lá, né, com... como que é o nome daquilo? Com o esqueleto... eu acho que não tá com o esqueleto na mão. Com a caveira, o crânio na mão, assim. Brincadeira, eu acho que não tá, não. Mas, enfim. Aí, ele vai lá, se declara pra ela, fica... sabe, eles ficam se beijando lá e tal. A Julieta, tipo assim, ouve um barulho, assim, já fica, assim, em choque. Porque, assim, gente, se alguém descobre que o Romeu tá lá,
ele morre, né? Tipo assim, ele morre, né? Porque invasam o domicílio e também porque a família dele odeia ele, né? A família dela odeia ele. E aí ela fica em choque, né? Porque ele tá literalmente invadindo a casa dela. Mas enfim, eles marcam um dia e uma hora pra se encontrarem, porque não dá pra ele ficar indo, né? Pulando o muro da casa dela, né? É mais um... Gente, dá pra fazer contador de crimes que o Romeu comete, mas enfim. Eles marcam uma hora, um dia pra se encontrarem. E aí eles marcam na igreja, porque é o único rolê da época também. Ou você ia pra igreja, entendeu? Ou você, sabe? Não tinha muito rolê pra fazer naquele tempo também, não. Aí eles foram pra igreja se confessar, né? Pro padre se confessar, né? Ah, vou pra igreja ele se confessar, pai. Não vou fazer nada demais, não. Beleza, foi pra igreja. Eles foram lá e falaram, mano, o que a gente vai fazer? Aí eles falam, não, beleza, vamos... Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai se casar. Vamos se casar, entendeu? Vamos se casar, sim. A gente nem se conhece, né? Mas vamos se casar agora. Porque se a gente estiver casado, as nossas famílias têm que aceitar que a gente tá casado, sabe? Tipo, casou, acabou, gente. Não existe esse negócio de separação nos anos 1500. Não tem isso. Não existe. No século XVI, se separar, pecado, não pode. Então, assim, se a gente estiver casado, a nossa família tem que aceitar. E pronto, acabou, não tem essa. O padre falou, beleza, mano, vamos fazer isso mesmo. Mano, esse padre... Mano, todas as coisas ruins que acontecem, esse padre tá envolvido. Com todo respeito do mundo, gente. Mas esse padre parece que, assim, é o cara mais pé frio que existe. Tudo que ele faz dá errado. Que, meu Deus do céu. Aí, ok. A Julieta chega em casa e tá rolando o maior bafafá. Tá todo mundo desesperado. E ela fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Não tô entendendo o que tá acontecendo, esse fuzuê aqui. Aí uma menina lá fala assim... Gente, eu não vou lembrar o nome dos personagens, sinto muito. Não vou estar lembrando. E também é só nome difícil, eu não tô conseguindo falar nenhum sobrenome do Romeu, imagine. Só nome difícil. Enfim, aí a Julieta chega, todo mundo lá, louco. E aí falam lá... Não, então, é porque seu primo, né, Julieta, o nosso primo, ele tá brigando com a galera lá do time azul. Aí ela fica... Não, isso não tá acontecendo, né? Chega lá, a galera lá, eles brigando, gente, como se fosse... Eu não sei o nome disso. E eu não vou lembrar agora, mas assim, vocês estão ligados esgrima, que tem aquelas espadinhas que é mole? Então, imagina essa espada, só que de metal que fere. Tá ligado? Aquelas espadinhas de esgrima. Aí eles estavam lá brigando, gente. Não sei por que eles estavam brigando, mas eles estavam lá brigando. Aí o Romeu chega e fala, gente, vamos parar, por favor? O primo do Romeu e o primo da Julieta brigam. Não, gente, vamos parar, por favor? Vamos parar? Não, chega de briga aqui. Aí ele foi tentar separar, aí o primo dele, do Romeu, viu que o outro tava distraído e foi pão lá nele e matou. Matou o cara. Matou o primo da Julieta, o primo do Romeu. Aí todo mundo ficou, mano, você é cúmplice, tá ligado? Tipo assim... Você meio que ajudou ele a matar o cara do Capuleto, o time vermelho. Você ajudou a matar. Aí ele fica, gente, como assim eu ajudei a matar o cara, né? E aí o primo do Romeu foi preso por assassinato. E o Romeu foi meio que condenado, assim, entre aspas, por cumplicidade. Mais um crime aí pra conta do Romeu, gente. Ele foi meio que cúmplice. E aí, quando chegou essa fofoca que o Romeu foi cúmplice de um assassinato, porque na verdade ele não foi cúmplice, ele tava tentando ajudar a separar. Quando souberam disso, quando chegou essa fofoca, contaram no ouvido do príncipe de Veneza, o príncipe de Veneza foi lá e falou o quê? Não, esse cara banido de Veneza, baniram o Romeu do país, da cidade, de Itália, de Veneza, baniram o cara, mano. Top coisas mesmo, top coisas. Baniram o cara da cidade. E aí, o que ele fez? Fugiu, né, gente? Fugiu. E quem tá envolvido nesse... Gente, quem que escondeu? Quem que escondeu o Romeu? Eu vou 5 segundos pra adivinhar. Lógico que foi o padre, né, gente? Lógico que foi o padre que ajudou a esconder o Romeu, né? Aí o Romeu foi e correu pra igreja. E aí o padre começou a ajudar ele. Tipo assim, nossa, pior que eu cortei um pouco da história, mas enfim. O padre foi e falou, mano, eu vou te esconder, mas a gente tem que saber o que a gente vai fazer com você e a Julieta, né, meu? Porque a Julieta, gente, ficou desesperada.
a Julieta ficou desesperada, né? Porque o marido dela, né? O marido dela, de 2 dias, gente, foi banido da cidade. Gente, eu fico em choque com isso. Foi banido da cidade. E aí ela tava defendendo o Romeu lá, né, na casa dela. E aí falam, nossa, a menina lá, né, a mesma menina que falou da fofoca da briga, pergunta, amiga, por que você tá defendendo ele? Gente, a Julieta colocou o pau na mesa e falou, é porque eu tô defendendo. Calma aí, como é que... Ela falou assim, eu sempre vou defender meu marido. Gente, ela, mulher de culhão. Culhão? Mulher de culhão. Gente, nossa, eu li isso assim, mano, a mulher tem poder. Nossa, de verdade, foi Barbie. Nossa senhora. Enfim, gente, a Julieta foi, né, pra igreja, lógico, rezar horrores, como vocês sabem. Ela foi rezar, né, e encontrou lá o Romeu, gente, por acaso, assim, tipo, mano, o Romeu tá aqui e tal. Ela tava conversando com o Romeu e tal, na igreja, aí ela ia pra casa, ia pra igreja, ia pra casa, pra igreja. Aí quando ela chegava em casa, ela só tinha que ouvir concordar com a galera lá falando mal do Romeu. Tipo assim, mano, esse cara aí, cúmplice que matou o nosso primo, mano. Tem que achar ele logo e jogar ele pra fora dessa cidade logo, porque ninguém quer esse cara aqui. Entendeu? Era meio que isso, né? E aí ela... verdade, gente, verdade. Ela guardando o maior segredo da vida dela e ela... é verdade. Aí o Romeu decidiu que ia embora. Entendeu? Decidiu, mano, cansei de ficar na igreja e tal, cansei de dar trabalho pro padre, vou embora. Beleza. Aí quando a Julieta chegou em casa, o que rolou? O pai dela falou, então, filha, decidi, você vai casar sim, tá? Não tem problema que você tem 13 anos, não tem problema nenhum, você vai casar sim. E ela fica em choque, né? Porque ela já tá casada com o Romeu, mas ela tá com medo de falar, né? E aí, ela fala, meu, o que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer? O moleque, né, que eu falei que ele era parente do príncipe. Ou seja, meu Deus, tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado. Aí, tem uma solução que eu vou ter que ler, gente. Porque, assim, eu escrevi um roteiro, mas, assim, esse é porque é muito rolê. Peraí. Aí, a Julieta foi lá na igreja falar com o padre, né? Porque o padre sabia onde que o Romeu tá e etc. E aí ela falou assim, padre, o que eu faço? Aí o padre falou assim, beleza, ó, vou criar uma solução pra você, você vai, mano, vai dar certo, confia. Confia em mim que vai dar certo. O que ele fez? Falou pra ela assim, ó, aceita casar, fica de boa, não é pra causar desconfiança em ninguém, aceita casar. Depois que você aceitar casar, o que você vai fazer? Na noite antes do casamento, eu vou te dar uma bebidinha babadeiríssima, você vai beber essa bebidinha, esse veneninho você vai beber. Quando você beber, você vai ficar 2 dias desacordada e todo mundo vai achar que você tá morta, né? Todo mundo vai achar que você morreu. Mas você não morreu, é só um sonífero, assim, entendeu? Um negocinho assim. Aí, quando te colocaram lá nas catacumbas, lá na sua tumba, eu vou lá pegar você e você vai fugir com o Romeu, pode ser? Aí ela... Ótima ideia, adorei a ideia, pode ser. Aí eles marcam, então, que vai ficar assim. Mas aí, pro Romeu não achar que ela morreu, o padre ia mandar uma carta pro Romeu explicando tudo isso, gente, tudo isso que eu falei. Explicando tudo que ela não morreu, que é só, entendeu, um babado ali pra ela. Tudo. Até aí, você acha, mano, que padre é esse? Olha as ideias que esse padre faz. Até o momento, tudo bem. Tudo bem assim, né? Mas enfim, beleza. Aí a Julieta foi lá e fez mesmo, entendeu? Ela fez isso mesmo. Antes de dormir, ela foi, tomou, mas ela pegou um punhal, que é tipo uma mini faquinha, entendeu? Tipo uma mini espadinha, assim. E aí ela deixou com ela, porque assim, se ela bebesse e acordasse e não funcionasse o babado, ela ia lá e... dela mesma, né? Porque ela também achou, mano, eu não sei se eu quero casar com esse cara forçado. Então eu acho que eu prefiro, né, me desviver do que casar com ele. E é melhor eu, entendeu? Enfim. Gente, o babado fez efeito. Ela dormiu por 2 dias. Quando ela acordou... Não, ela bebeu. Aí no dia seguinte, todo mundo tava desesperado, que era do casamento dela. Todo mundo tava, tipo, mano, desesperado que a Julieta morreu, tá ligado? Tipo assim, no dia do casamento dela, ela morreu. E aí foi isso, gente. Foi isso, ela fingiu que morreu mesmo. Deu tudo certo, entendeu? Deu tudo certo, a morte dela, a morte falsa dela deu certo. A família
colocou ela lá na catacumba, ficou desesperada, lógico, mas a gente não liga muito pro sofrimento da família deles. Enfim, eles colocaram ela na catacumba, teve como que fala? Velório, gente. Teve um velório pra Julieta e tal. Só que essa fofoca que a Julieta morreu, chegou na família do Romeu, que é o time azul, chegou na família dele e contaram pro Romeu. Contaram pro Romeu que a Julieta morreu, gente. Contaram pra ele. E aí ele ficou, tipo, em choque, porque a carta do padre não tinha chegado, gente. A carta do padre não chegou a tempo. E ele realmente escreveu, tá? Não foi maldade dele, não. Mas não chegou. E aí ele realmente achou que a Julieta tinha morrido. E ele ficou, tipo assim, mano, acabou minha vida, né? Não tem mais o que fazer, acabou tudo, não deu certo o plano. E GG, né, gente? Deu tudo errado, né? E aí ele foi no velório e viu que a Julieta realmente estava morta, né? E ele ficou, tipo, chocado. E aí ele foi numa lojinha, entendeu? Tipo, não sei, gente, não sei o nome da loja. Não sei o nome da loja, não. Não sei, tipo, o nome do lugar especificamente, mas ele foi, tipo, numa lojinha de poção, assim, tipo assim... Ai, a gente vai fazer uma piada de LOL, mas eu acho melhor não. Enfim, e aí ele foi lá na lojinha, comprou um veneninho que num gole ia matar ele, né? E ele comprou, gente, comprou o veneninho. Aí ele voltou lá na tumba, nossa, egípcia, né? Ele voltou lá nas catacumbas e quem tava lá, gente? Tava lá o moleque, o parente do príncipe. E eles começaram a brigar, gente. Começaram a brigar com a espadinha lá, pá, igual a esgrima que eu falei. Eles lá com a espadinha e aí o Romeu mata o moleque. E aí o Romeu foi lá no túmulo da Julieta e abraçou ela e tomou o gole do veneno e morreu. E aí o padre percebeu que a carta não tinha chegado, né? Ele ficou desesperado porque falou, mano, já era, o Romeu se matou. Chegou lá nas catacumbas, tava lá o Romeu lá com a Julieta. E a Julieta já tava acordando, gente, porque já passou, né, o tempo do sonífero lá. Passou o tempo, então ela tava acordando. Aí ela olhou pra isso, olhou pro Romeu morto lá e falou, gente, que é isso? Você não prometeu que ia dar certo o plano? Tava lá o Romeu. E aí o padre tentou acalmar ela falando assim, não, mano, eu vou te levar pra um convento, entendeu? Você vai lá virar freira, mano, vamos fazer uns bagulho assim. E ela, não, mano, não dá não, mano. Ele morreu porque ele se matou achando que eu tava morta, entendeu? Então não tem por que eu viver essa vida, não. Ela vai lá, pega o punhalzinho no coração. E aí eles morrem juntos, assim, ó. Assim, eles morrem. Nossa, também, calma. Morrem juntos, gente, assim. E aí o padre fica chocado, né? Vendo assim, tudo na frente dele, ele fica tipo... E aí, gente, o padre, né, sendo o verdadeiro cúmplice, mas assim, não querendo me aprofundar nisso. E aí o príncipe chama o padre, né, pra testemunhar, né, porque ele sabia de tudo, ele fala tudo, gente. Ele fala literalmente tudo, ele não esconde nada, ele fala todos os babados. Todo mundo fica, tipo, meio paia. Aí as famílias meio que viram... sabe, fazem um tratado de paz, eles ficam em paz porque os filhos deles morreram por incompetência deles, né, gente? Porque se não tivesse essa rixa não ia ter nenhuma morte. E aí, eles fazem umas estátuas lá deles envenenando. E é isso, gente, é essa história, né? É isso, gente. Vocês acharam essa história romântica? Porque eu não acho nem um pouco romântico esse livro aqui. Sendo bem sincera, a única obra de Romeu e Julieta que eu acho romântico, Gnomeu e Julieta. Gnomeu e Julieta é a melhor adaptação, assim, de Romeu e Julieta na história do mundo. Amo Gnomeu e Julieta. Amo. Inclusive, eu super faria um resumo de Gnomeu e Julieta. É o melhor filme da galáxia. Top filmes mesmo. E assim, gente, esse livro só mostra que Romeu era realmente incompetente, crianção. Mostra que eles realmente são crianças, gente. Não é meu livro favorito do Shakespeare. Eu gosto muito de Hamlet, né? Como todo mundo que gosta do Shakespeare vai falar a mesma coisa. Gosto de Hamlet, é meu livro favorito. Gente, não tenho o que falar, é o maioral mesmo. Enfim, esse foi o livro. Muito obrigada por assistirem até aqui. E muito obrigada, Matheus, por editar esse vídeo por uma pobre CLT que não tem tempo nem de se trocar pra gravar um vídeo. Muito obrigada por estar me dando essa ajuda. Agradeço de coração. E é isso. Tchau. Até algum dia aí que eu gravar um vídeo, mas talvez agora que o Matheus tá editando pra mim, talvez eu grave mais. Então, não desistam de mim. Não desistam de mim, não desistam de mim. Um beijo.